Bom dia, sexto ano! Tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira e agora é a segunda aula do dia e a melhor aula do dia, aula de língua portuguesa. Olha o nome, Aprendendo Brincando. Aí a gente já fica animados, né, para o final de semana. Na tela, a habilidade de hoje, o tema. Aí presta atenção, olha o que eu vou ler na tela. Presta atenção quem gosta de anotar. O tema da aula de hoje é análise e interpretação textual, sexto ano. E são várias habilidades que vamos acionar. A primeira delas, ler e compreender, selecionando procedimentos e estratégias de leitura adequados a diferentes objetivos e levando em conta características dos gêneros e suportes. Romances, infantos juvenis, contos populares, contos de terror, lendas brasileiras, indígenas e africanas, poemas, entre outros, expressando avaliação sobre o texto lido e estabelecendo preferências por gêneros, temas e autores, como foi a de ontem. Mas aí acrescenta-se mais uma. Analisar o uso de elementos gramaticais, substantivos, adjetivos e verbos nos modos indicativo, subjuntivo, imperativo, afirmativo e negativo, na produção escrita / oral, leitura de diferentes gêneros. Nossa, professora Daniele, quer dizer que hoje tem muito conteúdo? Hoje tem, hein? Hoje a gente vai fazer diferente. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Bora acordar aí, como disse a Mônica, melhor aula do dia. Boa. Então, por que eu coloquei duas habilidades, tá? A gente não vai trabalhar afinco, na verdade, a fundo, a primeira habilidade que a gente já vem trabalhando há alguns dias, que é a leitura e interpretação do texto. Mas tem, sim, um texto para a gente se basear e contextualizar a nossa aula, que a gente vai retomar alguns pontos. Por isso, eu coloquei essas duas habilidades, tá bom? Essa aula não está no material. Foi só para acrescentar, porque eu acho que valia a pena termos uma aula diferente, uma sexta-feira aí. E fora que, assim, nunca é demais trabalhar gramática, eu acho que a gente está precisando aplicar um pouco mais. Claro. Mas hoje Tá vai ser divertido. Hoje vai ser divertido. E os objetivos aí na tela? Realizar leitura do texto, analisar o texto quanto ao gênero, elementos e características e retomar o uso dos elementos gramaticais substantivo, verbo e adjetivo. Então, bora lá. Sidney, as mãozinhas estão preparadas? Eu vou mandar uns beijos mais rápido, porque hoje está corrido, tá? É que assim, eu não tinha como deixar de mandar, porque eu recebi tanta atividade linda, né, Mônica? Fala. O que são aqueles poemas das tartarugas? Ai, eu também recebi, achei lindo. Você vai falar da Ana Clara? Ana Júlia Moreno, Ana Clara e Duda Schmidt. As três fizeram. E temos também a pesquisa da tartaruga que o Pedro fez e desenhou uma tartaruga. E temos também o resumo, sexto ano, CMSP Resumos, que sempre faz o resumo da aula do sexto ano. Sim, e teve aluno que marcou da enciclopédia, Dani, você viu? Teve aluno que marcou da enciclopédia, né? Acho que a gente pode comentar terça-feira. Luiz Gustavo também mandou um beijo para a professora Patrícia, e ele é da Comendador Oliveira Gomes, Cachoeira Paulista. E a Adriana Militão. Todas essas pessoas fizeram atividade, mandaram e marcaram a gente lá. Então, continuem fazendo isso, porque eu amo ver atividade. Quem marcou a enciclopédia foi o @helpestudos, que também faz Studigram. Tem um que marcou, que tem a Barça. Isso, é ele. Esse, tem a Barça perfil em casa, arrasou muito bem. Então, bora abrir o chat e pode deixar ele aberto, porque hoje eu quero isso aqui fervendo, como diz a Mônica. Responda aí no chat para Pro. Na aula passada, e na verdade nas aulas passadas, porque nós viemos falando desse assunto já faz um tempinho, falamos um pouco sobre animais silvestres. Cite alguns que vimos e discutimos nas aulas. Então, é o seguinte, quais animais silvestres vocês lembram aí que a gente comentou? Lembro até que teve uma aluna que mandou para mim que filmou a anta em frente à casa da avó. Ah, é? Ela filmou e mandou pra gente. Eu queria tanto colocar ao ar, só que você sabe a burocracia, né, Mônica? Uhum. Então, coloca aí, ó. Muitos estão falando já aqui. Tartaruga, anta, tartaruga verde, que estava ontem. Onça, Cauã, verdade, que eu até comentei do caso. E vocês viram que teve outro caso? Do quê? Que saiu no jornal? Não vi. É um leopardo, uma onça, alguma coisa assim, que ele também entrou na cidade, tentou entrar em várias casas no interior. Urso pardo tem aqui também, ó. Muito bem. Tivemos também uma gravura. Lembra que vocês ficaram me zoando porque eu confundi o hipopótamo com o rinoceronte?
Pois é, eles falaram que eu não sabia a diferença. Olha que bonitinho, o Miguel colocou turtle em inglês, botou um monte de tartaruguinhas. Acho que ele veio da aula de inglês, né? Cobra! Muito bem, amores. Tucano, lobo-guará. Lobo-guará na cidade. Muito bem Cavalo. lembrado. Ó, a Provaléria. A onça bateu a cabeça no portão. Ok, então, Aí, tendo Yasmin. em vista esse contexto aí, a gente vai fechar o chat só por esse instante, porque eu quero que vocês prestem atenção na leitura do texto. Então, para prestar atenção, a gente tem que fechar o chat, senão vocês vão falando aí que é uma beleza. Então, pode fechar, gente. Aí, Mônica, eu vou precisar de ti. A gente vai ler o texto aqui. Eu faço leão, porque, afinal de contas, eu sou leonina, embora você insista em querer ser, sou eu, né? E você vai fazer o mosquito. Tá bom. Certo, Mônica? Então, vamos lá. E aí, você faz o narrador, que você é toda das vozes? Então tá bom, vamos então faz lá. o narrador, vai. O leão e o mosquito. Um leão ficou com raiva de um mosquito que não parava de zumbir ao redor de sua cabeça. Mas o mosquito não deu a mínima. Aí é o mosquito quem vai falar, não é? É. Você está achando que vou ficar com medo de você só porque você pensa que é rei? Disse ele, altivo. E em seguida voou para o leão e deu uma picada ardida no seu focinho. Indignado, o leão deu uma patada no mosquito. Ah, o leão dá patada mesmo, né, Pro? Verdade. Mas eu esqueci que o leão não tem fala, né? É. Continua aí, Mônica. Vai estar ótimo. Mas a única coisa que conseguiu foi arranhar-se com as próprias garras. O mosquito continuou picando o leão, que começou a urrar como um louco. Como é que o leão urraria, Dani? Tem um vídeo tão bonitinho na internet, o pai ensinando o filho a imitar o leão. Isso aí. Manda o seu fazer. Eu não sou mosquito. O peito fazer o leão. Ah, tudo bem. No fim, exausto, enfurecido e coberto de feridas provocadas por seus próprios dentes e garras, o leão se rendeu. O mosquito foi embora, zumbindo, zzz, para contar a todo mundo que tinha vencido o leão. Mas entrou direto numa teia de aranha. Ali, o vencedor do rei dos animais encontrou seu triste fim, comido por uma aranha minúscula. Muito bem, é uma fábula bem curtinha, mas que tem muito significado. Então a gente vai conversar sobre ela. Pode abrir o chat. Obrigada, Mônica. Então bora lá, pessoal. Atividade aí na tela para vocês. Responda aí para Pro. O texto que acabamos de ler não pertence ao gênero textual, tá? Esse texto que acabamos de ler é o gênero textual. A gente tinha até alterado essa parte, mas voltou para essa parte aí. Então, ela é o gênero textual o quê? Conto, fábula, narrativa de aventura ou conto fantástico? Eles já estão escrevendo. O que eles estão colocando, Mônica? Eu já vi uma aluna aqui, a Letícia Maria. Ela já começou. Mosquito pica? Ela está perguntando se mosquito pica. Olha, às vezes era... Pernilongo não é um tipo de mosquito? Então, isso que eu ia Porvinha falar. é um mosquito. Eu tenho alergia a porvinha, quase morri uma vez. Porvinha? Porvinha, pois é, procura aí na internet que vocês vão ver. É um mosquitinho, é uma mosquinha bem pequenininha. Isso, é porque ele é o nome geral, não tem o hiperônimos e os hipônimos. Olha, já estou dando uma dica aqui para você estudar, Letícia Maria. Tem uma palavra que ela abrange um grupo e outra palavra que é mais específica. Então, mosquito é o hiperônimo e aí aquele que pica pode ser O pernilongo, hipônimo, a porvinha, pernilongo, enfim. uma muriçoca. Muriçoca, exatamente. É. E aí, o que eles estão respondendo, Mônica? Fábula. Fábula, muito bem, Olha lá, ligadinhos. não, teve uma aluna aqui, a Laura. C. Que é Narrativa de aventura. Mas se não for essa, é fábula. Vamos lembrar aqui, narrativa de aventura, a gente viu a história do Pedrinho. Tem que ter um conflito, tem que ter um suspense, de certa forma. Só que eles têm que estar correndo um risco. Ok que o leão poderia, mas o leão não estava correndo um risco. Para ele é o rei da floresta. É. O que o mosquitinho ia incomodar? Mas quem nunca acordou de madrugada? Eu, essa Incomoda. madrugada. Incomoda, sim. Acordei com 3 picadas e não achei o bendito do pernilongo. A professora Maria Aparecida está aqui. Gostei do rugido do leão. Ai, que bom, Pro, obrigada. Eu me esforço. Muito bem. A 2. Este texto é uma narrativa, pois apresenta os elementos essenciais que são. Aí vamos lembrar quais são os elementos essenciais da narrativa. Eu quero vocês colocando aqui, ó.
Os elementos da narrativa, tá? Lembrando que a narrativa que a fábula é um texto narrativo. Então, assim como o conto, ela apresenta alguns elementos. Quais elementos são esses? Bora lá, que eu tô vendo todo mundo responder a fábula. A fábula a gente já foi. Gente. Vamos adiantar aí, porque hoje o chat é aberto. Temos uma. Toda vez que tem narração, o que acontece? A Isadora falou, enredo. Jéssica, narrador. Enredo, é o foco narrador. narrativo. Já temos dois. Tem narrador e tem enredo. O que mais que tem? O que mais que tem? Enredo, narrador. Tá todo mundo copiando. Personagem. A Emily. Personagem, Emily. Que mais? Muito bem. Faltam dois. Não adianta colocar o que a Pro já falou. Vai pensando aí. O Gabriel falou. Tempo e espaço. Olha. Aí, arrasaram. Então, exatamente. Nós temos lá o narrador, que é o foco narrativo, né? Personagens, tempo, espaço e enredo. Arrasaram. Agora a 3. Presta atenção na 3. Um leão. Tem aí, ó. Analise. Análise, mas tem que ser analise sem o acento, tá? Se não tá análise, então é analise. A gente erra, mas a gente arruma ao vivo. Isso aí. Analisem este trecho da fábula. Um leão ficou com raiva de um mosquito que não parava de zumbir ao redor de sua cabeça. Mas o mosquito não deu a mínima. Como é que é a voz do mosquito, Mônica? E aí, o que ele fala aí? O que ele fala? Você tá achando que eu vou ficar com medo de você só porque você pensa que é rei? Disse ele altivo e em seguida voou para o leão e deu uma picada ardida no seu focinho. Qual o foco narrativo? Localize no trecho o discurso do narrador. Então, assim, localiza para Pro aqui onde está o discurso do narrador. De onde até onde... Ou coloca lá, um leão, blá, 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 de repente 3 pontinhos. No final da palavra, Pro tá dando dica, hein? Eu tô rindo aqui porque a Dani perguntou, como é que é o mosquito? Eu... Mas, gente, vocês viram lá no texto que tem o mosquito, não é? Então, dá para você separar onde está personagem e onde está o narrador. Dá pra sim. Pergunta da professora é justamente essa. E qual é esse narrador? Que tipo que ele é? Lembra que tem alguns tipos de narrador. Não vamos dar dica não, Mônica. Hoje eu quero... Toda vez que pergunta qual é o foco narrativo, é que tipo de narrador, tá bom? Então, bora lá, ó. Já temos a Isabelle que colocou aqui, ó. Um leão ficou... Ela colocou a primeira parte. Um leão ficou com raiva de um mosquito, 3 pontinhos. Isso. Ok, né? Aí tem mais outra parte que também tem uma fala do narrador aí, não tem? Que tipo de narrador é esse, gente? Posso dar umas dicas? Não. Ai, Dani. A Lívia tá colocando aqui, narrador personagem. Esse narrador, ele tá participando da história? Ele é uma personagem da história? Mariana. Penélope está falando, me nota, eu acho que é observador. Mariana colocou também, observador. Aí o Marcelo tá colocando, o narrador aparece também depois da palavra disse. Isso. Muito bem, amores. Então, onde é que a gente tem lá? Nós temos a primeira parte, tá em verde, então às vezes para vocês não dá para ver tão bem. Mas temos a primeira parte lá. Um leão ficou com raiva de um mosquito que não parava de zumbir ao redor de sua cabeça. Mas o mosquito não deu a mínima. É o narrador contando o que está acontecendo. Isso. Depois temos uma fala, que temos um discurso aí, mas também não vou falar agora. E aí temos, disse ele altivo. Quem está contando isso? O narrador. E que tipo de narrador que é? Narrador observador. Porque nós só temos 2 personagens. Quais são as personagens aí dessa fábula? Olha, quem coloca para mim quais são as personagens? A Mariana falou um leão. Um leão. E qual que é a outra personagem? A Micaele fala o mosquito. Exatamente. Então, o narrador, ele não está participando, ele só está contando o que ele vê. Ele só está observando a história de longe e contando, certo? A 4. Sabemos que toda fábula transmite uma moral, um ensinamento. Qual seria uma boa moral para essa história, hein, Mônica? Boa, gente. Olha só, vocês já sabem, não é? A fábula, ela existia justamente para transmitir ensinamentos de uma maneira mais leve até, né? Sim. Os pais ensinam muitos filhos com fábulas, né? É uma maneira legal de você ensinar alguma coisa para o seu filho através de uma historinha. Ele vai ter alguma lição. Porque você vendo, de repente, o que o outro passou, você não quer passar igual. Muito Tudo bem que são bichos, mas você pode, sim, transferir todo esse caráter a uma pessoa.
Temos várias aqui, hein, Mônica? Já temos várias Temos. aqui? Cadê? Ai, o Igor de Souza falou uma coisa famosa. A vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. Eu É o sei de onde ditado você popular, pegou né? essa referência. Não é ditado, não. É do Chaves. Virou um ditado popular pra Era mim. o seu Madruga que Eu não era fã falava. de Chaves. Tem a Jéssica. Tamanho não é documento. Nossa, olha o André Luiz. Que tudo que vai, volta. Tudo que você fizer pro outro vai voltar pra você. Nossa. Aí o Murilo, você nunca será o maioral, né? Ó. Às vezes você se acha, mas não é o maioral. Aí o Matheus falou uma moral bem legal também, ó. Nunca faça com os outros o que não querem que faça com você. Sim. É. A Levi colocou aqui, não mexa com quem tá quieto. Tem várias, né, gente? Qual será que foi a proposta aí pelo texto? Tô adorando essa criatividade. É. A proposta pelo texto foi, muitas vezes, o menor de nossos inimigos é o mais terrível. Ai, poderia ser aquela. Os melhores perfumes estão Nos nos menores frascos. De repente. É alguma coisa relacionada com tamanho, né, Pro? Sim, porque o leão não dava a mínima, né? Ele se achava o rei da floresta. E o mosquito, aquele serzinho. Mas pensa num bichinho que incomoda. Gente, mosca incomoda, mosquito, aquele barulhinho zunido. Eu não sei vocês, mas assim, quer me picar, pica. Mas não vem zumbi no meu ouvido. Ah, a gente pode até continuar. Tem gente assim que pensa, né? Ah, eu sou muito pequenininho, não vou Não vou conseguir nada. E às vezes esse daí é o que vai surpreender, né? Exatamente. De onde a gente não espera, sai alguma coisa Isso. também, né? Temos vários que a gente pode ficar Ou aqui. outro, vou deixar outro ensinamento para eles. Nunca se sinta tão pequeno, porque você pode ter um poder muito grande, não é? Ah, Não importa o tamanho, não não é mete documento. o nariz onde não é chamado. Mas no caso, o mosquito meteu o nariz e ganhou, hein? Ó, prestar atenção na fábula. Ó, vamos lá, continuando. Temos as 5 aí. Lembra que eu falei da questão do discurso? Que nós temos o narrador, que nós já analisamos, e temos uma fala aí pontuada pela pontuação. Travessão, certo? Agora, eu quero que vocês falem para mim. Essa parte destacada é um exemplo de discurso o quê? Não vamos dar spoiler, Mônica. Tudo que eu estou falando aqui, vamos combinar que é uma espécie de revisão? Isso. Recuperação, revisão, e eles estão se Ótimo. saindo super bem. Estão incríveis. Super bem. Então, assim, tô orgulhosa. Isso tudo a gente vai ter que revisar, inclusive nas aulas de recuperação. Olha, eles já estão respondendo pro que lindos. O que eles estão colocando? Vários aqui já colocando discurso direto. Por quê? Aí tem esse pois. Aí eu quero que vocês justifiquem. Por que que tem esse discurso direto? A Pro já deu dica? Isso. Eu já dei dica. Mas além da dica que eu dei, dá para acrescentar alguma coisa. Felipe já respondeu aqui. É direto, pois há uma fala. Há uma fala. E essa fala está pontuada pelo quê? Que a Pro acabou de falar. Como que se pontuou essa fala, gente, num texto? Vocês sabem bem, não é? Quando a gente quer marcar o discurso direto, a gente usa um sinal. Qual é? A Rebeca está perguntando, Pro, que página é? Rebeca, eu falei no comecinho da aula, tá, meu amor? Essa aula não está na apostila. Essa aula eu fiz para complementar tudo que a gente vem tendo, certo? Travessão, estão colocando aqui travessão. A Rayane falou uma coisa legal, por aspas. É que nesse texto especificamente não está, mas poderia. Poderia, a aspas também pode marcar o discurso direto, mas nesse daqui não, esse daqui é o travessão. Direto, pois tem uma fala que foi pontuada por um travessão. Ana Clara, perfeita resposta aí, Linda. completinha, né? Aí, então, temos lá, discurso direto, todo mundo acertou, nossa, que orgulho. Muito bem. Pois apresenta a fala da personagem utilizando-se o quê? O travessão, o ponto travessão, ok? Agora a parte que eu mais gosto. Ai, que legal. Eu corri um pouco para conseguir parar aqui, porque a Mônica falou que eu não ia conseguir dar tempo. E eu falei, vai dar tempo sim. Vai sim. Então é o seguinte, agora temos um desafio. Eu fiz isso aqui com o 8º ano, deu certo. Então eu resolvi fazer com vocês. Vocês vão localizar aí os substantivos que aparecem nesse caça-palavras aí. Só que não os quaisquer substantivos, porque eu coloquei outros. Os substantivos que aparecem no texto. Então, não adianta colocar para mim outro substantivo. Eu quero que vocês Dani, localizem o que está no eu texto. estou olhando aqui que você fez pegadinha. Eu fiz, Tem óbvio. outras coisas aqui que não são substantivos. Tem, porque... Tem adjetivo, tem Verbo, verbo. Porque Olha, a gente vai analisar os outros. Então é o olha, seguinte, gente. deixa eu ver quantos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. 7 substantivos. Eles já estão achando, eu vou dar 1 minutinho, tá bom? Bora lá, Mônica. Olha, tem aluna aqui já pensando que é batalha naval. Porque ele tá colocando assim, leão na 3 com 4. Muito É uma bom. boa sugestão de colocar uma batalha naval, né? Olha, Tinha um programa bem antigo, lembra, Mônica? Era no Que SBT? tal, hein, Dani, se a gente colocar uma batalha Era naval? fantasia. Aí a gente vem aqui pra essa tela, Aham. batalhar e a gente fica assim, ó. Igual no programa. Procura aí na internet que vocês vão Vamos fazer ver. uma batalha naval de verbos, alguma coisa do tipo, Dani? Eu não sei, mas eu vou procurar como é que Vamos faz. procurar, Vamos né? tentar. Então vamos lá. O que tem aí? O que eles acharam? Tem gente que Olha. achou algumas que nem tem no texto. O que eu falei da pegadinha? É, muito Tô bem. vendo várias aqui. Eu tô tentando me localizar aqui, leão na 3 com 4. Ó, vamos lá. O Vitor colocou abelha, mosquito, rei, louco e zumbi. Então tá. Abelha, eu falei no texto de abelha? Ah, falou. Não, Opa. Mônica, eu falei de mosquito. Ah, era que estavam no texto. Ó, a Verdade. Mônica também. Gente, peraí. Eu estou colocando, eu estou vendo aqui. Olha só, Dani, é que eles me deixam muito encafada. É na terceira, de cima pra baixo. Não precisa colocar onde e tá. eu achei muito legal o que ele falou. Eles já são. Eu localizei. Aí ela tá aqui procurando. Então temos Ô, aí Guilherme. mosquito. Ele falou mosquito está na diagonal, não, na Não. vertical. Porque Vamos só- horizontal é deitado, certo? Linha do horizonte deitado. Está na Uhum. vertical mosquito. A Stephanie colocou leão, mosquito, aranha. Aranha, Aranha temos tinha. também lá embaixo, Ela foi. na horizontal. O que mais que ela colocou? Ah, só essas três. Aí temos a teia que o Lucas Ribeiro disse. Teia. Teia está na vertical lá no canto direito. Eu vou colocar as respostas. O Eduardo Alves disse que encontrou zumbi. Mas Zumbi? Eu não coloquei zumbi, não. Não era uma fábula sobre Ah, zumbi. e outra, era importante eu dar uma dica, Mônica. Eu só coloquei na horizontal e na vertical. É, não tinha diagonal. Né? Não tinha na diagonal, transversal, como eles falam. Então, assim, se você de repente achou nesse modo, não tem. E não tinha zumbi no texto. O João Pedro achou uma a mais. Rei. Rei, temos Rei também. tinha no Está na texto. horizontal cortando mosquito. O que mais? Acho que só, Dani. Tem gente que está misturando substantivo com adjetivo. Ih, já estão falando outras coisas. Tem mais, gente. Leão, eles já falaram, né? Mas o chat tá fechado. Bota já as respostas. Gente, pronto. pode abrir o chat, pode deixar aberto. Leão. Tá faltando coisa aí. Tá faltando. Garra. É, porque isso. vai ter que Vinícius, ficar... garra. No caso, garras. Pronto. Aranha, a gente já falou. O caça-palavras tá aí na tela, gente. Vão achando mais. Tá faltando uma. Só tá faltando uma agora, hein, Mônica? Sabe por que está faltando? Aliás, estão faltando duas. Não, eles acabaram de falar garra. Aranha já foi, leão já foi. Rei, É. mosquito, teia. Gente, está faltando uma que lá no caça-palavras No não leão, tem hein? C cedilha, eu acho. É a que tá sem a C cedilha. Exatamente, tá sem o cedilha. E tem um buraquinho ali, eu vi. Tem uma letrinha faltando, né? Acontece. E aí, gente, qual que está faltando? Uma cedilha ali, que está lá na vertical. Está na vertical, gente, com o pé Achei em pé. Eles estão colocando verbo. Estão colocando. Olha lá. Tá, bora lá. Vamos para as respostas. Vai, coloca, Dani. Cabeça, Daniela. Muito bem, Daniela, cabeça. Então temos aí, ó. Vamos começar da esquerda para a direita. Não sei se a esquerda deles é a mesma que a minha. Não, né?
Acho que Sim, sim, é na espelhar. TV, né? Uhum. Então, vamos lá. Leão, temos aí na horizontal. Reparem que tá tudo sem o acento, né? Porque é uma característica, muitas vezes, das palavras cruzadas, para não confundir, justamente, quando a gente vê o acento, às vezes fica muito fácil de identificar. Então, às vezes, eles deixam sem para dificultar um pouco. Então, temos leão na horizontal, cortando o leão aí na diagonal, cabeça. Aí Na lá embaixo, vertical, Dani. vertical, obrigada. Aranha na horizontal e cortando a aranha, garras, porque eles falam das garras do leão, está no plural esse substantivo aí, certo? Depois, rei lá em cima, na horizontal, e mosquito na vertical. E lá no canto, teia sozinha lá. Fechou? Então, conseguiram anotar? Aí, pode parar o chat agora. Aí, agora, eles estão colocando palavras que não são substantivos. Pode fechar o chat. Alguns estão colocando adjetivos, Mônica. É. O chat está aberto ainda. Pode fechar. Eles estão colocando, tem zumbi? Tem algumas Tem. palavras que eu coloquei justamente o quê? Para confundir. Só que eu falei que eu queria palavras que aparecessem onde? Posso? No texto. Posso falar uma coisa? O Pode. Kaique Araújo dizendo assim, ai, sou horrível em caça-palavras. Eu trabalho bastante caça-palavras, inclusive com meus alunos da EJA, porque eu percebo assim, muitas vezes, tem alunos que eles... Tô falando, gente, não do sexto, tô falando mais pra frente até. Vocês vão ter uns textos maiores. Vamos ver se você concorda comigo, Dani, os professores também que estão aí no chat. São textos maiores e os alunos às vezes têm dificuldade em localizar. O caça-palavras, gente, ele pode ajudar muito vocês nessa questão de aprender a localizar palavras-chave dentro de um texto. Porque você vai treinando uma certa habilidade de localizar. E aqui a gente treinou o quê? Uma classificação, né? Isso. Então temos o quê? Os substantivos. Eu só queria substantivo. E foi direcionado. Então, também tinha esse nível de dificuldade. Porque se eu achasse uma palavra que não fosse um substantivo, não pontuava, não conseguia. Então, né? Kaique, é muito legal. Tem muitos aplicativos, inclusive de celular, que você pode treinar caça-palavras. É muito bom. Sim. Aí, joga na tela aí para eles. Por dentro do conteúdo. O substantivo ou nome pertence a uma classe de palavras variável com que designam ou se nomeiam seres em geral. Pessoas, animais e coisas. Em português, o substantivo pode ser flexionado em gênero, né, feminino ou masculino, número, singular ou plural, e aí vai o grau, que é primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Já sabemos disso, porque quando a gente fala de concordância nominal, a gente fala que tem que concordar com o substantivo, certo? Seguindo aí, se o substantivo está no plural, o restante, o artigo vai para o plural, o adjetivo vai para o plural. Já fizemos essa atividade, eu acho que foi na terça-feira, se eu não me engano. Professora, isso que significa uma classe de palavras variável? Exatamente. Então, assim, aí eu coloquei aqui classificação. O que você quis dizer? Calma lá, Mônica. Porque ali aparece, é uma classe de palavras variável. E aí existem as invariáveis e as variáveis. Exatamente. Porque o substantivo, ele vai variar também conforme classificação de gênero, número e grau, certo, pessoal? Ele pode ser flexionado. E a gente vai ver que tem alguns tipos de substantivo. Temos as classificações do substantivo. Então, temos ali comuns, aqueles que nomeiam um ser de qualquer espécie, criança, rio, cidade, estado, país, entre outros, possuem nome próprio, principalmente pessoas, localidades, instituições financeiras, acidentes geográficos e animais domésticos. Então, por exemplo, quando eu coloco lá o nominho do meu animal doméstico, como é o nome do seu gato, Mônica? Eu tenho duas, a Mercedes e a Mel. Comum, né? E aí, se eu falo assim, Mônica, onde que você mora? Eu moro em Santana. Mas aí você vai falar da localidade, né? Então, assim, substantivos comuns. Só que aí... numa rua. Exatamente. Eu tenho aqueles que são próprios, que nomeiam o ser de cada espécie. Então, por exemplo, ela mora lá na localidade de Santana, mas dentro do Brasil. Dentro do Brasil. Brasil também é próprio. Exato. Mas entrei no próprio agora. É isso mesmo, Mônica. Entrei no próprio agora. Aí nós temos os concretos, que são aqueles que nomeiam seres de existência independente dos outros seres. O pessoal tinha a mania de ensinar assim, concreto é o que pode pegar. Não tinha? Nossa, que concreto polêmica, pode pegar Dani. e abstrato não pode pegar. Era assim que o pessoal... Que polêmica. Olha o que você colocou. Alma, anjo e saci. Professor, isso é polêmico, hein? Saci, bruxa...
entre outros. Alma é concreto. Pois é, amor. Então, assim, a gente tem que lembrar que eles nomeiam seres de existências independente de outros seres. Não vai nessa de pode pegar, não pode pegar. É por isso que eu realmente resolvi colocar. Então, eu tenho que ter em mente e saber quais são os substantivos. Eu acho que é até legal, de repente, hein, Mônica, a gente fazer uma aula para eles irem... Porque todo mundo confunde um pouquinho. Isso. Né? Então, assim, será que esse substantivo ele é próprio? Será que ele é comum? Será que ele é abstrato? Porque é algo, sim, possível de confundir. O que eu não posso confundir é a classe gramatical. Eu tenho que saber o que é um substantivo. Pode deixar o chat fechado. Aí, continuando. Abstratos são aqueles que nomeiam seres de existências dependente de outros seres. Então, o outro é independente de outros seres e aqui é dependente. Então, por exemplo, beleza. Beleza só existe porque eu tenho o belo. Então, eu preciso, depende de outra, certo? Tristeza. Tristeza só existe porque eu tenho o triste. Boa. Não se apeguem àquilo de concreto posso pegar, abstrato não posso pegar. Posso dar um exemplo que a professora Andréia Paulon, ela deu numa aula do 8º comigo? Ela perguntou para os alunos no chat, beijo. Beijo é concreto ou é abstrato? E aí eles falaram que era o quê? Concreto. Vários, porque eles pensaram assim, você vê... Não, é verdade, eles deram concreto, mas você precisa estabelecer... Tem uma... Fui me enrolar, né? Tem uma dependência... Ela tá me olhando com uma cara... O que você tá fazendo? Tipo, o que você tá querendo dizer? É que eu tô querendo explicar o que ela acabou de dizer. O abstrato, ele tem uma relação de dependência. O beijo não existe sozinho. Ele precisa de alguém. Aí a professora sempre falava, tem formas de beijar. O beijo não é um só, unicamente uma coisa. Quando a gente fala saci, a gente sabe a cor da roupa dele, o que ele faz, a característica. Agora, tem o beijo meu, o beijo dela, outro beijo, e precisa de alguém para dar existência ao beijo. Ele não existe por si só. E aí muitos alunos pensam, o beijo, você faz um desenho de uma boquinha, é o beijo. Quem disse? Quem disse, exatamente. Pode ser um outro que aí tipo. é o signo linguístico que a gente chama, né? Isso. Quando a gente tenta colocar na nossa cabeça um desenho do que a gente quer representar. A Emanuele está perguntando aqui, bruxas existem? Esse não é o foco. Mas, na verdade, eu tenho na minha cabeça como é uma bruxa. Isso, olha. Ela fica concreta na minha cabeça. Tem um signo linguístico. É muito para eles, né? Signo linguístico. Não fala assim, Pro, mas aí a desenho, eu consigo fazer um desenho na minha cabeça de como é, das características, de certa forma. Vamos tentar facilitar nesse sentido, tá? Então, a gente tem esses 4, mas aí a gente tem a formação dos substantivos também. Primitivos e derivados. Vamos mandar um beijo para a professora Andréia Paulon aqui, ó. Beijo. Sim, beijos. E aí os primitivos são aqueles que não provêm de nenhuma outra palavra da língua. Pedra, ferro, roça. E o derivado são aqueles substantivos que formam através de outras palavras. Por exemplo, pedreira vem de pedra, né? Pedregulho também vem de pedra. Ferreiro vem de ferro. Roseira vem de rosa. Nossa, que aula confusa, né? Pois é. Por isso que, assim, eu acho que a gente tem que tentar trazer, às vezes, um pouco mais de gramática, para a gente também conhecer um pouco mais da classificação dessas palavras, para quando a gente chegar lá no 8º, 9º ano, que vamos trabalhar análise sintática, eu ter essa relação. Como é que funciona? Eu acho, Dani, que muitos aí já viram vários substantivos. Essa aula está sendo muito boa porque está consolidando. E aí depois a gente pode fazer uma... E o professor, de repente, pode pegar essas palavras que a gente colocou como substantivo e trabalhar com eles. Qual tipo de substantivo é, né? Então, nós temos aí, quando eu falei ali do radical, né? Palavras formadas por radical. Radical é o quê? Aquela palavrinha que se mantém. E aí eu tenho o composto, que são os formados por 2 ou mais radicais. Dentro do radical, que é um morfema, eu vou ter... a gente trabalhou isso no 8º ano, né, Mônica? Que é, oh meu Jesus, prefixos e sufixos. Que quando eu crio outras palavras, aí eu vou trabalhando com prefixos e sufixos. Mas aqui ele colocou, radical é a parte que contém o significado básico das palavras. Simples são aquelas formadas por apenas um radical. Flor, maçã e banana. E compostos por mais de um radical. Couve, flor. Couve, manteiga. Como eu estou aqui só para acrescentar,
A professora colocou exemplo ali de palavras compostas por hífen, mas existem palavras, aliás, substantivos compostos sem o hífen. Existe. A gente vai fazer mais um caça-palavras. O Existe. caça-palavras é um passatempo. Só que passatempo se escreve tudo junto. E tem 2 radicais. Sim. O do passa e o do tempo. Mas é uma palavra só. Pois é. Composta. Bem lembrado. Aí, tem 3 minutos. Será que vai dar tempo? Vamos fazer 4 aqui. minutos, Dani. Abre aí, povo. Bora. Pode abrir o chat. Agora a gente vai localizar o quê? Verbos. Verbos, verbos, verbos também existentes no texto. Para simplificar, quantos verbos temos? 4 verbos apenas. 4 verbos apenas. Então, vamos lá. Mônica, será que eles estão conseguindo? Isso, gente, olha, tá abrindo agora. Tá abrindo agora o chat. Pedro Henrique colocou fez, Ana Luísa voa. Aliás, Voou. todo mundo colocando voou. Isso, voou. Daniel, Muito bem. Rangel. Exausto Júlia Nunes. não tem no texto. Tem no texto, mas Tem. eu coloquei exausto aqui, eu não tô achando exausto. Acho que não. Ô, Dani, é o mesmo caça-palavras? É. Ah, gente, então vocês já sabem. É o mesmo mesmo caça-palavras. É o caça-palavras do zumbi. Disse também não tem aqui. Não adianta ir chutando os verbos do texto. É pra achar. É pra achar, não é tão simples assim. Ai, meu Deus do céu. Olha, eu acabei dando um spoiler quase, hein? Eu falei que é o caça-palavras do zumbi, gente. Peguem essa dica. Ficou, achou, ficou. Júlia, muito bem. Tem mais 2. Então, eles ainda estão cismando no exausto. Eu não achei esse exausto. Se alguém achou o exausto, fala pra mim onde tá. Tá escrito aqui Ah, embaixo. exausto. Mas, gente, exausto não é verbo, pelo amor de Deus. Olha, Ele está exausto, ele ficou exausto. Eu tô dando uma característica pra ele. Então, é adjetivo. Eu coloco isso no próximo. embaixo tem exausto e em cima tem altivo. São 2 adjetivos que tem aqui, eu Exatamente. Ó, confundindo, hein? achei. Ai, o Levi. É o Levi? Zumbir. É o Levi É. que falou. Ele colocou zumbir. Ai, E meu tem Deus. mais um. Eu vou passar aqui, ó. Vamos lá, porque senão não dá tempo. Bora. Então, temos voou lá em cima, certo? Ficou embaixo do voou, ali em vermelhinho. Parava, embaixo, zumbir. Parava. Ninguém achou parava. Mas temos parava. Nem eu tinha achado. Aí, como a gente já falou muito de verbo, que verbo pode ser flexionado em gênero, em número, em pessoa, em modo, né, imperativo, eu vou pular um pouquinho o verbo, porque verbo a gente já falou muito. Vamos aqui para os adjetivos. Telinha aberta aí, chat aberto. Quem acha aí para pro agora os Dani, adjetivos? Eu já tinha dado spoiler. Quem pegou meus spoilers, eu falei. Exausto, exausto. Tá legal, exausto agora é o adjetivo. Que mais que temos de adjetivo? Ai, gente, eles estão amando, mas já estamos chegando no último Altivo, minuto. muito bem. Altivo, exausto, altivo. Triste. Triste, mas triste não tem no texto. Dani, Minúsculo, mais um. bora mostrar quantos tinham. Vou Olha. mostrar porque tem 1 minuto. É. Então vamos lá. Altivo, minúsculo. O que tem ali? Ardido. Enfurecido, Uhum. ardida, louco e exausto. Gente, qual que é a função dos adjetivos? Caracterizar, tá? Adjetivo tem a função de caracterizar. Aí pode ser em relação à qualidade, defeito, cor, temperatura, textura, origem. Vou aprofundar isso em outra aula, porque eu acho que foi legal. Só que hoje vocês cumpriram aí com o objetivo. Então, por hoje, meus amores, foi isso, né? Muito obrigada, Mônica. Foi uma Obrigada aula a muito você. legal. Deixa aí o QR Code, o link para vocês avaliarem a aula. E aí é o seguinte, tarefa para casa. Tentem se aprofundar nesse sentido aí, que tal aproveitar a atividade de agora e aprofundar os estudos sobre substantivo, verbo e adjetivo. E aí, numa outra aula, a gente retoma e aprofunda isso. O professor também pode aprofundar, né, Mônica? Claro. Eu acho que pode aproveitar essa atividade, esse caça-palavras que depois vai estar disponível, e colocar para eles que tipo de substantivo é, esse verbo está em qual modo, está em qual tempo, certo? Certo. Então é isso. Beijos, Bom- até terça. Bom final de semana, gente. Até. Obrigada, amor.